Diz assim a Bíblia no Salmo 60, 12. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Eu vou ler de novo e gostaria que todos lessem após mim. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Amém? Vivendo e realizando o extraordinário em um mundo limitado por tempo e espaço, portanto, um mundo comum. Mas em Deus e com Deus nós faremos proezas. Nós estamos vivendo, irmãos, dias difíceis, dias trabalhosos, dias de tribulação. Então, a gente precisa compreender que as promessas de Deus, para se cumprir na nossa vida, é necessário a gente sair da zona de conforto. É necessário a gente fazer a nossa parte. O bispo T.D. Jakes, da América, disse num determinado vídeo que foi postado na internet, de uma das suas pregações, é considerado um dos homens mais sábios dos Estados Unidos, dos homens de Deus mais sábios dos Estados Unidos, e ele disse assim que Deus nunca construiu uma mesa, Deus nunca construiu uma casa, Ele nunca construiu um sofá. Ele botou Adão e Eva no Éden, no lugar de pleno potencial, mas Adão e Eva teve que construir a sua própria casa. Faz parte da nossa natureza um projeto original de Deus para as nossas vidas. Nós não viemos aqui como obra do acaso simplesmente. Nós estamos aqui com o propósito que Ele foi estabelecido para nós desde o dia que nós nos tornamos projeto de Deus. E é necessário a gente compreender isso. A águia voa, mas quando ela nasce ela não sabe voar, nem pena tem. É um filhotezinho feioso pra caramba, mas passa uma semana, tem os penugem, daqui a pouco tem as penas, daqui a pouco ele começa a treinar as asas, ele sabe que o voo está dentro dela, mas ela ainda não sabe voar. Então ela começa a treinar o voo. No Brasil tem, na Amazônia, tem a maior águia do mundo, que é a arpia, que é uma monstra de uma águia. Ela bota o ninho nela numa árvore, ou numa árvore chamada no Amazonas comumente de cedrarana, ou aqui a gente conhece por cedro, ou da castanheira, que a castanha a gente chama castanha do Pará, mas o correto é o castanha do Brasil, que tem por aqui. Inclusive, comi castanha, que a gente chama do Pará, em Curitiba. E eu como castanha, que a gente chama do Pará, mas é do Brasil, na Espanha. Então, já exportou. Tomo açaí em Madrid, açaí in natura, que vai daqui para lá, já está exportando. Mas o que eu quero dizer com isso? A águia bota o ninho dela numa árvore de, no mínimo, 40 metros de altura. A cedrarana ou a castanheira, você no topo dela vê como se você estivesse numa torre vendo toda a floresta por cima. E a águia, filho ou filha, não sabe voar, mas quando está todo com as suas penas, começa a treinar as asas. Mas ainda assim ela nunca voou, e ela voa de um galho para outro na mesma árvore, porque ela tem medo de voar. Quando a águia cresce um pouco mais, os pais deixam ela sem comida. Isso é real. Deixa ela sem comida, e ela começa a gritar no ninho, pedindo comida, e os pais não aparecem. Demora uma semana para vir trazer comida. O ninho está cheio de resto de osso pela comida anterior, cheio de formiga, cheio de inseto. E o filhote fica incomodado de ficar dentro do ninho, com bastante inseto picando ele, então fica na beira do ninho, gritando, pedindo socorro para os pais. Os pais chegam, limpam o ninho, forram o ninho de novo, deixa ele lá e deixa uma caça para ele. Aí os pais demoram mais uns 10 dias sem pisar o pé lá. E vai demorando, vai tardando 15 dias sem dar comida para o filho.
Para quê? Para o filho se mover, sair da zona de conforto. Porque o filho águia já sabe qual é a vocação dele, qual é o propósito dele. Até que, em alguns casos, o pai vem pela última vez para trazer comida para a águia filho e estimula ele de voar. Quando ele não está afim de voar porque está com medo, ele empurra ele do ninho. Ele desembesta de lá de cima. Ou voa ou se lasca no chão. Deus nesta noite quer nos tirar da zona de conforto e já começa dizendo para vocês que nele vocês farão proezas. Nele vocês realizarão o extraordinário. A águia faz isso porque já está dentro dela a vocação com que vocês foram vocacionados desde o dia que Deus concebeu qualquer um dos senhores e das senhoras aqui hoje. O projeto dele estava prontíssimo. Os teus olhos me viram substância ainda informe, diz a Bíblia, no Salmo 139. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles havia. Você é projeto acabado de Deus. Não interessa que jeito você chegou aqui. Se você chegou por uma relação inadequada, se alguém chegou à terra, aleluia, por uma situação de estupro, de qualquer maneira, não importa a maneira como você chegou, no dia em que você nasceu, o projeto de Deus desde a eternidade já veio com você. Porque nós vivemos num mundo hostil, carregado de pecado e iniquidade. Muitas vezes o projeto que Deus nos deu fica sufocado. Mas quando nós nos tornamos crentes no Senhor, nós precisamos caminhar em duas vertentes na nossa caminhada com Cristo. Primeiro, caminhar na nossa relação com Ele. Porque a palavra fé, que tem sido banalizada nos últimos anos, a palavra fé não é crer. Ah, não é não? Não. A palavra fé é resultado de quem? A palavra crer é resultado de quem tem fé. E o que é a palavra fé? A raiz principal da palavra fé é relacionamento, é relação da criatura com o Criador. Essa é a palavra fé. A palavra crer é resultado de quem tem fé. Vou citar um exemplo meu. Eu creio na pastora Cida, minha esposa, porque há 33 anos eu me relaciono com ela. Por isso que eu confio nela. Você não pode crer em alguém que você não tem relação. Se você diz que crê em alguém que você não tem relação com ele, a sua crença é hipócrita. Não é verdadeira. E você só pode fazer o extraordinário, realizar proezas no nome do Senhor Jesus, se você, em primeiro lugar, tiver fé nele. E como é que eu sei que a fé é relação? O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo número 2, a partir do verso 19, ele é claríssimo, ele diz assim de maneira muito clara. Ele diz assim, a fé, ou seja, eu vivo a fé, o meu relacionamento que eu tenho com Cristo é pela fé. Para a gente não ficar com conjecturas aqui atrapalhadas, deixa eu ler o texto como está. Ele diz assim, logo já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Na nossa língua bem portuguesada. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Por que ele vive em mim? Porque eu nasci de novo. E a fé e a vida que eu vivo na carne, eu vivo pelo relacionamento que eu tenho com Ele. Crença sem relacionamento não é válido perante Deus. Ninguém consegue sair do ordinário e adentrar o extraordinário sem relacionamento com Cristo. Não dá. Presumindo que todos aqui, compreendendo esta verdade, têm relacionamento com Cristo, nós precisamos compreender outras duas coisas, que é necessário a gente reconhecer qual é o nosso território de conquista para sairmos do ordinário e conquistarmos o extraordinário. A base de tudo isto é a nossa relação com Cristo. Como é que é o meu relacionamento com Cristo? Por confiança nele, pela prática da sua palavra.
A Bíblia diz, no livro de Deuteronômio capítulo 28. Vocês viram que minha voz está quase rachada, né? Que fazia dia que eu não pegava a maratona de falar todo dia. A Bíblia diz no Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Eu gosto mais da tradução em espanhol, porque é mais claro. Aqui a gente entende o que significa guardar, se você ler o capítulo inteiro por causa do contexto. Mas o texto em espanhol está dito assim: se atentamente oyeres la voz del Senhor tu Deus, tendo el cuidado de guardar e poner por obras todos sus mandamentos e estatutos, el Senhor te exaltará sobre las naciones de la tierra. Guardar, os espanhóis traduziram assim, e no original é assim que está. A língua portuguesa, nesse caso específico, deixou a desejar um pouco. Guardar dá a ideia de guardar na mente, mas guardar aqui significa guardar e pôr em obra. O texto em espanhol diz, se você atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, guardar e pôr em prática, então o Senhor teu Deus te exaltará sobre a terra, e se ouvires a voz do Senhor teu Deus, então virão sobre ti e alcançarão todas as bênçãos. Como é que as bênçãos do Senhor virão até a mim? Quando eu observar os seus estatutos e mandamentos e guardá-los. No livro do profeta Josué, no capítulo de número 1, no versículo de número 7, ele diz, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer tudo segundo o que a lei do meu servo Moisés ordenou, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Deus disse isso pelo profeta Josué, depois de dizer para ele qual era a terra que ele tinha que conquistar. Voltando ao versículo de número 3, diz, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho vos dado como prometi. Pisar a planta do pé onde? Eu já vi um monte de pregador dizendo, onde você botar a planta do seu pé, Deus te dá. Dá não. Lamento dizer, mas não dá não. Ele só vai te dar aquilo que é propósito da sua vida. E na minha caminhada com Cristo, nós precisamos de duas coisas. Descobrir, em primeiríssimo lugar, qual é a nossa vocação. Eu conheço crente que ora muito, tem uma intimidade de oração com Deus, mas anda fora do seu propósito pessoal. Nós precisamos caminhar na nossa trajetória com Cristo, nos princípios morais e eternos contidos na palavra, mas nós precisamos caminhar no nosso propósito. E para você caminhar no seu propósito, para conquistar o seu propósito, você precisa treinar, se preparar espiritualmente, intelectualmente, profissionalmente, para você conquistar o seu propósito. O seu propósito é o seu território de conquista. Deus disse para Josué, o lugar que tu pisar a planta do teu pé, e ele delimita que terra é esta. Não é qualquer terra, é o que ele delimitou, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso limite. Quem conhece o seu propósito e luta por ele, não mendiga milagres, não mendiga bênção, porque quem está agindo de acordo com a palavra de Deus dentro do seu propósito, no tempo certo, as bênçãos que pertencem a você, que está, aleluia, dentro do seu propósito, elas virão sobre ti e se manifestarão. Nenhuma árvore produz o fruto antes da hora. Se você entender essa verdade, não interessa quantos anos você tenha, Jesus vai cumprir a promessa que ele te fez, independente da circunstância ou do tempo, e você vai desfrutar delas de maneira extraordinária para a glória de Deus Pai. Quantos estão entendendo este negócio aqui esta noite? Estamos vivendo em meio a territórios dominados. A terra de Canaã sempre foi do povo de Deus,
Mas a terra é tão boa que o inimigo foi para lá. Há território que é seu. Há território que é seu, mas está dominado. Alguém está no seu território. Agora dá teu jeito e descubra o seu território. E vai com Jesus, vai com o general. Que ele vai abrir as portas para você conquistar o seu território. Josué, Caleb, capítulo, acho que 13, de Josué. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Capítulo 13 de Josué. Olha que coisa tremenda. Capítulo 14, versículo 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué, em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, ele disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei conforme sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. E Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra que puseste o teu pé será tua e dos teus filhos, em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis que agora o Senhor me conservou com vida, 45 anos depois. Hoje Deus faz uma promessa, hoje a gente quer o resultado ontem. Não consegue, tem que se preparar para a bênção. Aí ele continua dizendo: agora já sou de 85 anos, mas eu estou forte hoje, como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Ainda é agora para o combate, tanto para entrar como para voltar. E dá-me este monte de que falou o Senhor. Ah, mas lá está os anaquins. Mas ele desapossou. Ele diz assim: o Senhor será comigo para os desapossar como prometeu. E a Bíblia diz que Hebron, ele conquistou Hebron e a terra repousou da guerra, da batalha. Primeira lição que você tem que aprender, depois que compreender que você não consegue ter uma caminhada exitosa sem Cristo, é compreender que Deus tem um propósito para você como projeto de vida. Olhe para cá, a salvação não é o fim do propósito, é o começo. A salvação é apenas a sua, a minha, a nossa admissão no reino. Deus não nos admitiu no reino em Cristo Jesus para a gente ficar olhando para a cara do outro, ou esquentando banco em igreja, não. Quando Satanás, por usurpação, tomou o território das mãos de Adão, a terra, território do céu, fora do céu, das mãos de Adão, de tal forma que, mas será que isso é verdade? Lucas, capítulo de número 4. Lucas 4. Lucas 4. Olha só o que diz Lucas 4. Se tu... Ele começa, capítulo 4, versículo 3. Se tu é filho de Deus, manda com que essas pedras se transformem em pão. Jesus respondeu usando a palavra. Não, está escrito que não só de pão viverá o homem. Ele está falando de Deuteronômio 3, 8, 3. Mostrou-lhe no momento os reinos do mundo e disse: toda esta glória, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Quando alguém invade um território de outrem, a justiça manda fazer reintegração de posse. Sim ou não? A justiça manda fazer reintegração de posse. E aí, como aquele que usurpou o direito não vai sair na boa, então vai um oficial de justiça e a polícia junto, para garantir a reintegração de posse. Vocês vão ouvir um negócio aqui que vocês nunca ouviram. Escute aí.
Todos vocês têm um propósito. Adão perdeu a terra para Satanás por desobediência, mas Satanás fez isso por usurpação. O governo de Satanás é cosmocrator, governo humano. O governo de Cristo é um governo natural, por direito criacional. Cosmocurios. Ele é Senhor por direito natural. Mas Jesus, juridicamente, perdeu o direito à terra, porque Adão rearrendou a terra para Satanás, dando o direito para Satanás usá-la. A mim foi entregue, eu dou a quem eu quero. Então, Satanás disputou com Jesus para que Jesus assumisse a postura para não ter de volta o direito da posse da terra, e de igual modo direito aos homens, as vidas reconquistadas por meio do seu sangue. Ele queria tirar Jesus da rota da cruz. Porque para conquistar a terra e toda a sua plenitude, Jesus precisava passar pelo sacrifício na cruz. E Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus, só a Ele adorarás e prestará culto. Quem é? Eu disse há poucos dias numa outra igreja, e vou dizer aqui, que Deus não precisa mover um dedo para vencer Satanás. Para isso ele tem a igreja. Ele estabeleceu a igreja e deu a igreja, no dia em que ele estabeleceu a igreja lá na cidade de Cesareia de Filipe, ele institui a igreja e diz para Pedro: eu te dou as chaves do reino. Que chaves são essas? Todas as chaves operativas do reino do céu para a terra foi entregue para a igreja e para o crente pessoal na conquista do seu propósito individual. Portanto, você é o oficial de Deus na terra com autoridade para conquistar o seu propósito, porque conquistando o seu propósito, você está exercendo a reintegração legítima da posse da terra nas mãos do Senhor Jesus. Será que vocês entenderam mesmo? Eu disse que quando alguém invade o território de alguém, a polícia, a autoridade faz a reintegração de posse. Jesus diz: vocês serão minhas testemunhas. A palavra testemunha aí juridicamente é representante de uma autoridade. Vocês serão meus representantes em Samaria, em Jerusalém, na Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Quando Deus prometeu a terra para Abraão, essa terra que foi confirmada por Deus na boca de Josué, cuja terra José acreditou. José disse assim: quando eu morrer e quando o nosso povo for tirado do cativeiro, levo os meus ossos daqui, porque eu não quero os meus ossos em terra de cativeiro, eu quero os meus ossos na nossa terra. Só que quando chegaram na terra, a terra tinha um invasor na terra, que se achava dono. Cheguei aqui, não tinha dono, é meu. E Jesus enviou lá o seu povo e desapossou, arrancou os inimigos de lá e tomou posse daquilo que era seu por direito inalienável. Saiba qual é o seu propósito. O seu propósito é o seu projeto de vida. O seu projeto de vida é o seu território. Lute por ele com garra, com espírito de guerreiro, porque você vai sair do ordinário e entrar no extraordinário. O que é isso? Você faz a sua parte ordinária bem feito e Deus intervém com o extraordinário e te dá vitória para a glória dele. Essa igreja está no momento de transição. Hoje de manhã, quando eu abracei o pastor Carlos, Deus disse para mim: diga para ele que a nova igreja terá lugares a partir de 300 lugares, mas diga a ele para ser ousado. Hoje de manhã, quando eu abracei ele, para minha surpresa, ele foi mostrar o terreno de vocês. Mas como eu conheço ele, já que Deus disse
para ele fazer a partir de 300 lugares. Eu duvido que ele vai fazer só com 300 lugares. Duvido. Porque é a partir de. Não é de, é a partir de. Procure descobrir qual é o seu território, qual é a sua área de conquista. Mantenha o seu relacionamento com Cristo e vá para cima daquilo que é teu por direito vocacional. Eu não sabia o que é ser profeta de Deus, não sabia. E nem queria, eu queria ser político. Treinei minha vida para ser político. Quando eu fui convidado para ser político no Amazonas, Jesus disse para mim, não, eu quero fazer você profeta para as nações. Eu não entendi direito o que era isso naquele tempo, mas o Senhor está dizendo, então eu quero. Aí eu abandonei o convite, não quis saber de convite. Tenho trânsito no meio da politicaiada, até para aconselhar eles, porém, eu não abro mão do meu território. O meu território é a minha vocação. E Jesus disse assim, eu vou botar os reis e príncipes e presidentes no teu caminho. Eu nunca tive, eu aprendi a esperar no Senhor, eu nunca tive agonia, parei de ter agonia, depois dos 40 anos eu parei de ter agonia, para esperar no Senhor. Quando foi esse dia, eu fui convidado para estar em Florianópolis, fui ministrado numa convenção internacional em Curitiba, para pastores, e de repente sou convidado para essa mesma convenção, já agora estadual, em Santa Catarina. Quando eu cheguei lá, tinha quase 20, não sei se era 18, acho que era 20 com os 2 intérpretes, da República do Congo, empresários e pastores, e um ministro do governo do Congo. Depois da minha primeira ministração, um dos maiores apóstolos da República do Congo veio me pedir oração e dizer, eu quero levar para a África esta unção que Deus te deu. O ministro, que também é pastor, veio me pedir oração e diz assim, eu quero dizer a você que o ano que vem você será convidado para ministrar em uma das nossas conferências no Congo. Quando você faz a sua parte, as bênçãos vêm atrás de você, porque é propósito de Deus. Agora a tua parte você tem que fazer. O Salmo de número 127 nunca fez tanto sentido na minha vida, como fez sentido na época da pandemia. Veja o que está dito no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Deus garante a eficácia da construção, mas os trabalhadores para botar o tijolo tem que estar lá. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Deus garante a segurança da cidade, mas o sentinela tem que estar lá. Significa que a parte humana, a parte operacional do seu propósito você tem que fazer. Muitas vezes nós queremos promoções, por exemplo, em empresa, e nós não fazemos nada para a nossa promoção, e quer que Deus desça do céu, assopre no ouvido do nosso chefe para nos dar promoção. Isso não existe, isso é conversa de carochinha. Você quer conquistar o seu propósito? Lute por ele, mas não adianta lutar feito um desvairado. Tem que se preparar para ele, na área em que for necessário. Se prepare com tudo que você pode. Alguém pode dizer assim, mas no passado, vou citar um tema, uma denominação, por onde eu passei, a Assembleia de Deus cresceu no grito. É verdade, não tinha grandes estudiosos intelectuais na Assembleia, mas tinha estudiosos da Bíblia. Eles não tinham curso de teologia, mas eram estudiosos da Bíblia. Tinha uma velhinha com 70, quase 80 anos. E quando eu vi ela, pastor Carlos, pela primeira vez, eu fiquei impressionado com os versículos bíblicos que aquela mulher sabia. E na época não tinha smartphone para a gente procurar versículo bíblico no Google. Alguns tinham computadores à época, há 20 anos atrás. Então, às vezes eu ficava com um texto na cabeça e não conseguia lembrar do capítulo e do versículo. Às vezes eu tinha pressa para poder saber, porque eu queria fazer um estudo, e de repente eu não sabia, eu pelejava, não conseguia. Eu ligava para a irmã Maria. Irmã Maria, onde é que está aquele versículo que diz o texto assim, 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 assado? Ela dizia, está no livro tal, capítulo tal, versículo tal. Nós temos Bíblias a rodo hoje, mas pouca gente lê.
E eu não posso descobrir o meu território, o meu propósito, e eu não tenho como caminhar na direção do meu propósito sem conhecer a palavra de Deus. Não tem como caminhar, pastor Carlos, para conquistar o nosso propósito, caminhar com porções fragmentadas da palavra. Não tem como você ser médico se não estudar os 5 anos de medicina mais residência. Não tem como você ser advogado se formar. Aí eu sou bacharel em direito, então eu sou advogado. Não, passou na UAB? Não, então você não é advogado coisa nenhuma. Tem que fazer o processo completo. Se prepare. Eu quero ser um técnico que diz daquilo. Você está estudando para isso? Nós estamos vivendo no mundo. Há 20 anos atrás, quem tinha 2º grau estava bom demais. Hoje, se você tiver um curso só, sem especialização universitária, você está enrolado, você não consegue nada, você consegue um trabalho mediano. Com Deus é a mesma coisa. Primeira viagem missionária, chego na Espanha, eu não é brasileiro, estou bonito na foto. Jesus me usou lá a rodo, e aí eu comecei a me sentar com os intelectuais da terra. Se Jesus não tivesse me dado graça, eu tinha ido para o bolso deles. Mas como Jesus sempre me deu graça, eu digo, eu tenho que tomar vergonha na cara e voltar a estudar. Voltei a estudar, fazer um monte de curso. E vou fazer mais 2 faculdades, depois dos 60. Para quê? Porque eu percebi que para mim conquistar o meu território, que Deus estabeleceu no céu para mim, não dá para conquistar como eu estou hoje. Saia do ordinário e entre na dimensão do extraordinário, para você conquistar o seu milagre, a sua bênção que você precisa. Entendendo que as conquistas começam pelo lado espiritual. E o lado espiritual, ele é convergido pela palavra. É a palavra, é a palavra, é a palavra. É a palavra que te ensina os princípios para te impulsionar para qualquer área da vida. Glória a Jesus para sempre. Jesus disse, em verdade vos digo, João 14:12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda fará maior, porque eu vou para junto do meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedires alguma coisa, em meu nome eu farei. Eu já vi alguém dizer assim, mas é impossível fazer o que Jesus fez. Não. Já vi paralítico andar, por minha oração, cego ver, aos montes, mudo falar um bocado, canceroso ser curado, perdi a conta, leproso ser curado. Já vi dessa doença. Eu cheguei numa igreja em Lisboa, tinha 5 mulheres com câncer. Jesus curou as 5 numa raquetada só. Eu terminei o culto cansado pra caramba e chegou uma mulher aleijada, paralisia infantil, pé torto assim, atravessado o pé, enfermeira. Ela chegou e sentou no banco e disse, pastor, eu não consegui sair do serviço mais cedo, mas eu queria a sua oração. Eu soube que Jesus te usou para curar uma paralítica lá em tal lugar, a notícia ocorreu, e eu queria ser curado também. Eu falei, Jesus, estou tão cansado, faz esse milagre aqui sem eu ter que fazer muito esforço. Eu digo, senta aí, irmã. Eu digo, recebe pé novo, perna nova, que fica igual a outra, exatamente igual, com o olho fechado. Quando eu abri, a mulher estava chorando. Ué, você está chorando por quê? O pé era atravessado assim, estava assim, normal. Eu não vi o milagre porque eu estava de olho fechado. Não demorou nem 30 segundos. Jesus continua o mesmo. Agora, para mim compartilhar isso com os outros, eu preciso de uma estrutura de ensinamento lógica que vai fundamentar isto. Eu preciso saber disso. O apóstolo Pedro, um homem que a sombra dele curava, ou seja, à medida que a sombra dele passava, refletia nas pessoas, Jesus curava. Mas por causa da limitação do conhecimento de Pedro, ele nunca falou com uma autoridade, a não ser 2. No Sinédrio, o Sinédrio convocou ele para saber com que autoridade ele fez o milagre. Ele vai e com ousadia fala para o Sinédrio. O milagre que eu realizei
Foi no nome de Jesus Cristo a quem vocês crucificaram e Deus ressuscitou dos mortos. É em nome dele. Ele foi rejeitado como pedra e se tornou a pedra principal. E quando ele foi convocado, impulsionado pelo Espírito Santo, para ir ao encontro de Cornélio, um oficial da corte romana, um gentio. Foi só. Mas Paulo, pelo conhecimento, daí a importância da formação formal. A internet informa e às vezes informa muito mal. Muito mal. Porque na internet você pega aquilo que te interessa, aquilo que se coaduna com seus interesses. Muitas vezes pega ensinamento torto, enviesado. Paulo falou com as principais autoridades do mundo antigo. Ele chega na frente de Agripa fala: ei, já chega, Paulo. Você está querendo me convencer a ser crente? Ele diz: não, oxalá que não fosse só tu, que fosse todo mundo, né? Mas Paulo teve tanta habilidade que ele colocou um pequeno grupo dentro da corte de César. Ele cumprimenta os nossos irmãos da casa de César. Qual é a diferença? Todos dois tinham unção para dar e vender. Unção sem conhecimento adequado te limita ao território local onde tu estás com os teus pés. Quando eu descobri isso, eu comecei a estudar de novo como um louco, para poder estar preparado. Hoje o muçulmano vem conversar comigo, eu sei conversar com ele, sem ofendê-lo, mas arrastando ele para Jesus. Eu consigo conversar com um satanista. Eu estava na Bélgica conversando com um satanista, e ele está com câncer de pele, e ele disse: eu não creio em Deus como você crê, eu creio do meu jeito, eu creio em Lúcifer. E está certo, é um direito seu. Mas só que o Lúcifer teu não dá conta de curar o câncer que você tem. Agora o meu Jesus cura. Você só precisa depositar um tiquinho de conta. Quer saber uma coisa? Eu me zanguei. Mesmo que você não crê, Jesus vai te curar. Recebe a cura desse câncer de pele e nunca mais tem ele. Você pode até não ir para o céu de Jesus Cristo, mas curado do câncer você vai estar e ponto, acabou. Só para você saber que Jesus é o Senhor. No outro dia ele voltou na igreja, porque não tinha mais ferida na pele, entregou a vida a Jesus Cristo para a glória de Deus Pai. Para conquistar o seu território, você precisa sair do ordinário, da mesmice, do trivial, e ser ousado, não translocado, mas ousado, fundamentado na palavra de Deus. Agora não adianta você passar 8 horas de joelho, orando, tendo visões do céu, sem saber o que você vai fazer com elas. E os dons não substituem o treinamento. Por que Deus está trazendo essa mensagem? Porque essa igreja está em transição. Jesus, dessas pessoas que estão olhando, principalmente jovens, Deus vai fazer sair daqui grandes obreiros de influência nessa sociedade atual, e mais do que isso, empresário exitoso, fiéis a Deus com coração missionário. Alabaracanto remi naragandus tereberechemai. E tem mais, pastor Carlos, escute bem a palavra profética. Depois que tu construir aquela igreja ali, edergue a sol de calamandaraçaios, grave isso que eu estou dizendo, grava aí, alguém grave isso aqui que eu vou dizer, porque eu quero ver isso no futuro. Esta igreja que você vai construir ali com estes membros aqui, não é a sede, tá? Se prepare para você construir a sede em outro lugar, porque a sede vai extrapolar as fronteiras desta cidade e deste município, para a glória de Deus Pai em Cristo Jesus. Tem um dos teus filhos que eu não sei quem é daí, vai se tornar um grande obreiro, pastor, pregador da palavra de Deus, e será o teu sucessor. Alguns deles será teu substituto nas empresas, mas um deles será o seu substituto no ministério. Recebe um ministério poderoso para a glória de Deus Pai. Quantos crê assim, pode adorar a Ele. Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz
Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. E também os enviou a pregar o evangelho do reino de Deus e a curar os enfermos. Lucas 10, 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Não obstante, não alegrai-vos não porque os espíritos vos se submetem, mas sim porque o vosso nome está arrolado no céu. Deus nos deu autoridade e poder. E autoridade e poder não é a mesma coisa. Autoridade é capacidade de domínio, de resistir a Satanás, dizer para ele recuar, dizer para ele abrir caminho para você passar. Poder, capacidade de execução. Aqui no texto fica claro: eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Isso é poder de execução, poder de curar os enfermos, poder de profetizar e acontecer no nome de Jesus, por ordem de Jesus. O profeta que profetiza, se mete a profetizar sem Deus mandar, Deus não é obrigado a cumprir, tá? Mas Elias prometeu chuva, prometeu que ia ter seca sem Deus falar. Papo furado. Ele disse o que era vontade de Deus. O Deus em cuja presença estou. Quem está na presença de Deus, se mantendo em relacionamento com Ele, não profetiza nada sem a ordem de Deus. Eu já vi muito profeta se arrebentar por causa disso. Agora, ele diz assim: eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Nesse escopo da palavra autoridade está também o poder. Ele diz assim: para pisar serpentes e escorpiões. Isso é poder, isso é dunamis. E autoridade, exousia, capacidade de domínio. Dunamis, capacidade de operação. E o nome do Senhor será glorificado. Glória a Jesus para sempre. O que é sair do ordinário e entrar no extraordinário? No dia do Pentecostes, o Espírito Santo vem sobre o povo, os discípulos, para revesti-los de autoridade e poder para a execução da obra. Dunamis. O que é o dunamis? É um dínamo. Em português é dínamo. Dunamis em latim é dinamus. Português dínamo. É um rotor que transforma energia mecânica em energia elétrica. Qual é a hidrelétrica que traz luz para cá? É a Itaipu, é? É Itaipu, né? Quantos quilômetros daqui lá? 200 quilômetros. Vocês escutam o barulho da Itaipu aqui? Vocês estão vendo a Itaipu aqui? Tem um monte de gente aqui que não sabe nem que raio é Itaipu. É um monte, estou exagerando, né? Mas tem pessoas aqui, as crianças mesmo não sabem nem que é Itaipu. Já sabe porque já estão estudando, né? Então pronto. Mas nunca foi lá. Não sabe como é que é. Alguns deles não viram nem pelo desenho. Mas olha o resultado da Itaipu aqui, ó. Quando você entende a dinâmica do extraordinário de Deus, Deus vai te dar essa capacitação, vai pegar essa força natural e transformar em sobrenatural. Alguém perguntou para mim: como é que você bota a mão num doente e ele fica curado? Não sei. A fonte é Jesus Cristo. Como é que ele faz o processo eu não sei. Eu só sei que quando ele me manda eu boto a mão e ele cura. Ele faz milagre. Eu sei, às vezes eu chego numa empresa que eu não sei nada dela, nunca vi, nem o empresário nem a empresa de jeito nenhum. Quando eu boto o pé dentro da igreja, da empresa, eu recebo a revelação de Deus do que tem lá. E Deus me dá autoridade para instruir o que é que tem que ser feito. Deus quer fazer isso na sua vida também. Isso não é privilégio meu, não. Mas no seu, eu não tenho um ministério igual ao seu, mas você tem o seu. Deixa Deus te usar no seu ministério. Uma secretária de Estado em Brasília, secretária das mulheres, não sei o que lá, racial, sempre esqueço o nome da secretaria, e ela crente no Senhor Jesus. Eu estou vendo ela macambúzia. E me apresentaram ela, foi uma delegada de grande destaque lá em Brasília, só vivia nos jornais, e ela macambúzia ali, triste, acabrunhada na secretaria, porque lá tem muito macumbeiro,
Tem muito feiticeiro, dia de sexta-feira, eles levam aqueles incensos deles lá e ficam defumando a sala deles. E eu não posso mandar eles embora, porque são funcionários efetivos concursados, não posso mandar embora. E se eu botar eles à disposição de outra secretaria, eu fico sem funcionário. E eu estou me sentindo cada dia mais pressionada. Eu digo, minha irmã, presta atenção. Aí, uma irmã, uma missionária, disse que eu tenho que estar no monte todo dia. 5 horas da manhã, eu levantava para ir no monte. Tem problema você ir no monte orar? Não, eu também gosto de ir no monte orar. Mas o problema não está aí. Digo, o seu problema não é monte, o seu problema é falta de exercer a autoridade que você tem. Você, como autoridade espiritual, você é a maior autoridade da sua secretaria, maior autoridade espiritual, e você é secretária legitimada pelo Estado. Então 2 vezes você é a maior autoridade daquele negócio. Larga a mão de ser medrosa e exerce a autoridade. Chega lá de manhã e diz assim: olá gente, tudo bem com vocês? Eu me levantei hoje e orei por todos vocês, para que vocês sejam abençoados pelo Deus Todo-Poderoso, e entra na sua sala e vai trabalhar. No começo, ela ficava assim. 1 mês depois, ela veio falar comigo. Por que eu não conhecia o senhor há uns 3, 4 anos atrás? Eu passei muito tempo como um bichinho assustado dentro da secretaria, que eu era secretária, que eu era a maior autoridade. Tem muitos de nós que somos fiéis a Deus na prática de princípios morais, mas não exercemos a autoridade que nos é facultada. O diabo não respeita a autoridade não exercida. Você tem que entender essa verdade, para que o nome do Senhor seja glorificado. A Bíblia diz no Salmo 110, 1 e 2, que nós devemos dominar no meio dos inimigos. Dominar no meio dos inimigos não é dominar tremendo as pernas, é dominar com cabeça erguida, sabendo quem é você em Cristo Jesus. Romper com o ordinário é sair do convencional, sair do trivial. E romper com tudo que te atrapalha, romper com tudo que te dá medo, romper com todo o seu passado de tragédia, e tomar posse do seu futuro e exercendo o poder e a autoridade que Deus te deu no presente. Quem não se desvencilha do passado, vive o presente amedrontado e não tem coragem de avançar para o futuro. Quem fica preso ao passado é igual museu, carregando coisa velha, carga velha. Então, na autoridade do nome de Jesus, se desvencilhe de tudo que te atrapalha viver o extraordinário de Deus. Tome posse do seu propósito e vai para cima do jeito certo, da maneira certa que você tem que fazer, ademais de praticar a palavra de Deus na formação, na informação, no aperfeiçoamento da tua vocação, seja ela, mas a minha vocação só é profissional. Não é não. A Bíblia diz no livro de Isaías 61, 7, que ele nos fez ministros e sacerdote. O sacerdote cuida das coisas espirituais do reino, mas os ministros cuidam das coisas operacionais. E todos nós temos um pouco de sacerdote e todos nós temos um pouco de ministro. A sua profissão te faz você ministro do reino do céu na terra. O teu ministério eclesiástico faz de você sacerdote do reino do céu na terra. Você, aonde você vai, você se move no Espírito, pelo Espírito, e Jesus vai dentro de você. Aleluia. Os senadores de César só iam com um brasão dele no peito e com um anel no dedo. Você vai representando Jesus, mas você tem autoridade, porque você vai habitado por ele, conduzido por ele, e você não vai apenas com o anel dele, ou com o documento que autoriza você representá-lo. Ele vai com você aonde você for. É isso que você precisa entender, e o nome do Senhor será glorificado. Amém.